Agora vamos entrar mais a fundo nesse grande mistério da Santíssima Trindade. Vamos fazer uma comparação com a natureza humana, que a natureza humana, como já foi dito, elas têm, as pessoas, na natureza humana, ela se multiplica em homens que têm um corpo e uma alma que não é o corpo e a alma do outro. E assim, ele é uma multiplicidade de pessoas por uma possessão diferente com diferenças, não contra a essência da natureza, mas contra os acidentes, outras distinções que podem, distinções estão no corpo e pelo corpo com a alma. Isso é um mistério da natureza humana, que já é um grande mistério. Mas em Deus é diferente. Em Deus não há nada que distinga as pessoas entre elas do ponto de vista da natureza. Não só a natureza é a mesma, que pode se admitir para os homens, mas a natureza é infinitamente una e não há diferença. As três pessoas possuem a mesma natureza infinita, perfeita, que faz com que não há nenhuma distinção. Onde está a distinção, então, entre as pessoas? Se elas são, todas elas, igualmente infinitas, sabedoria infinita, onipotência e assim por diante. Onde está, então, a diferença que faz com que o pai seja pai e o filho seja filho? Então está na relação. Então o filho, pai tem em relação ao filho uma relação de paternidade. O filho tem em relação ao pai uma relação de filiação. E o Espírito Santo tem em relação ao pai e ao filho uma relação de processão. Então, a natureza divina é pai no pai, ela não é no filho, mistério. Mas sim, é assim, que o pai é pai e o filho é filho. O filho não é pai, o filho é filho. Esta mesma natureza é filho no filho, mas ela não é no pai. É o texto do Dom Marrachou, né? Ele vai fazendo como que uma contemplação em torno dessa verdade. E ele continua, essa mesma natureza, enfim, é Espírito Santo no Espírito Santo, o que ela não é no pai nem no filho. Então, o pai não é a mesma pessoa que o filho não é a mesma pessoa que o pai. O Espírito Santo não é a mesma pessoa que o pai nem o filho. O credo de Santo Atanásio, que nós cantamos no dia da Santíssima Trindade, diz o seguinte: o pai não procede de ninguém. Ele não foi nem feito, nem criado, nem engendrado. O filho, continua o credo de Santo Atanásio, o símbolo, né, como se diz. O filho procede do pai somente. Ele não foi nem feito, nem criado, mas foi engendrado. Mas é engendrado. O Espírito Santo procede do pai e do filho. Ele não é feito, nem criado, nem engendrado, mas ele procede. Assim, as três pessoas divinas têm isso em comum, que elas não são nem feitas, nem criadas. Elas têm em próprio que o pai não é de ninguém, o filho é do pai, somente, por via de geração. O Espírito Santo é do pai e do filho, por via de processão. Outro é então o pai, outro é o filho, outro é o Espírito Santo. E, no entanto, pela unidade da natureza, o pai, o filho e o Espírito Santo são um só e mesmo Deus. São consubstanciais. Visto que em Deus não pode haver nada senão Deus. Nós vamos agora recolher tudo que a Escritura e a tradição nos fornecem de luzes, tocando a maneira com que o Filho nasce do Pai e a maneira com que o Espírito Santo procede do Espírito Santo. Mas é necessário antes que nós tenhamos as noções, algumas noções, sobre os atos da vida divina. Então estamos tentando aprofundar. Vamos tentar fazer o mais acessível possível essas verdades. Nos servindo de um autor que era um grande
tinha um grande zelo assim, pastoral e uma vida de estudo, um bom autor. Então, que Deus nos ajude